Muito bem, pessoal. Vamos falar então sobre embriologia de fato. Agora, a primeira semana da gestação, né? Então, desde ali do processo de fecundação até uma segmentação e clivagem, a formação da mórula e dali a pouco a blástula, tá? E também o processo de nidação ou de implantação. Aqui nesse esqueminha, né, a gente tem um resumo dessa primeira semana já para você, e tudo que vai ser falado, olha só. Então o ovário vai liberar o ósseo secundário, vai manter o seu corpo lúteo ali, fazendo a produção de hormônios. O ósseo secundário vai ser fecundado pelo espermatozoide na tuba uterina, ali de 12 a 24 horas após a ovulação, né? Essa migração do ósseo secundário vai acontecer, aliás, migração do zigoto já fecundado vai acontecer com algumas proliferações celulares, né, algumas divisões mitóticas ali, até que ele vai chegar ali a formação da mórula, depois quando cai no endométrio vai formar um blastocisto, né, a blástula, e esse início da implantaçãozinha vai acontecer já até o final da primeira semana, tá? É um processo bem mais tranquilo, tá bom? E vamos detalhar um pouquinho mais como ele funciona a partir de agora. Recapitulando o que está acontecendo com o corpo da mulher, né? A gente tem lá no núcleo arqueado do hipotálamo, a liberação da GNRH para a adenipófise, e a adenipófise, hipófise anterior, vai estar secretando FSH no período folicular e vai estar secretando LH, que vai identificar ali a fase lútea da ciclo reprodutivo feminino. Esse LH vai promover uma liberação do ósseo secundário, que estava dentro lá do folículo, tá? Então, essa liberação do ósseo secundário vai acontecer exatamente aqui, ó. Opa, rompeu com o acréscimo do LH e o ósseo secundário está disponível agora na tuba uterina, tá? Repara que esse corpo amarelinho que forma ali, ó, é o corpo lúteo. O corpo lúteo vai ser fundamental, tá, para poder fazer a produção de progesterona. Você repara que essa encontro ali, né, dos gametas masculino e feminino, então vai acontecer o quê? Vários espermatozoides, né, centenas de espermatozoides, até milhares de espermatozoides vão estar tentando penetrar o ósseo secundário. Mas o ósseo secundário está recoberto por várias camadas, né? Então ele vai ter várias camadinhas ali, olha só. Tem a coroa radiada, né, ou corona radiata, que é essa estrutura mais rosinha aqui em volta, né? Então essa estrutura precisa ser penetrada pela enzima hialuronidase, né? Então a enzima hialuronidase é uma enzima que vai promover a degradação, todo o desnudamento, né, da corona radiata. Isso vai se concretizar, porque a corona radiata é cheia de ácido hialurônico, tá bom? Mais profundamente, ó, a gente consegue ver o que? O ósseo secundário está ali, recoberto pela zona pelúcida, né? Essa estruturazinha aqui que está marcada aqui, destacada. A zona pelúcida, por sua vez, ela também vai ser degradada por outra enzima que está lá na cabeça do acrossomo do espermatozoide, que é a acrosina. Tá? Então, a acrosina, que está no acrossomo, né, vai fazer uma penetração nessa zona pelúcida até que chegue no citoplasma para poder depositar o núcleo do espermatozoide masculino, né? Então o pronúcleo ali, tá bom? Então você repara que tem ali, né, um corpo polar, né, que tinha sido resultado daquela divisão meiótica desigual. E aí a ideia é que o pronúcleo masculino fecunde o núcleo, né, do gameta feminino. Então essa penetração da zona radiada, da zona pelúcida, né, através da glicoproteína ZP3, que é um receptor específico para espermatozoide, é que vai gerar uma reação cortical. Com a entrada do espermatozoide no citoplasma do ósseo secundário, vai ocorrer a fusão dos pronúcleos, né, através do processo de singamia, e aí nós teremos uma célula finalmente 2N.
Essa célula 2N passa, portanto, a ser chamada de zigoto e vai iniciar uma série de divisões mitóticas ainda dentro de uma camada protetora da zona pelúcida, tá? Então, olha ali que bonitinho, né? O espermatozoide entrou, deixando para fora todo o seu flagelo, todas as suas mitocôndrias. Por mais que alguns espermatozoides consigam adentrar, levando ali o seu mitocôndrio, seu flagelo, ela não vai ser utilizada, tá? Então, toda a mitocôndria do ser humano é proveniente de células maternas, única e exclusivamente, tá ok? Bom, então essa zona pelúcida vai bloquear a polispermia, né? E os pronúcleos vão se fundir no processo de singamia, ainda dentro da zona pelúcida, vão dar início a um processo de segmentação ou clivagem, que é uma série de divisões mitóticas. Fazendo uma linha do tempo, a gente tem então a ovulação, até 24 horas depois, né, de 12 a 24 horas, a fecundação pelo espermatozoide, e durante as próximas 30 horas vai acontecer a primeira divisão mitótica, né, de 24 a 30 horas aí, que vai transformar a célula em 2 blastômeros, né? Então os corpos polares estão lá ainda, mas não vão participar desse processo de divisão, apenas os núcleos fusionados, agora uma célula 2N que está se dividindo. Então a gente tem a primeira divisão mitótica em 24 horas, mais 24 horas a gente tem a próxima divisão mitótica, e essas divisões vão se sucedendo. Lá no quarto dia, mais ou menos, quando a gente tiver de 16 até 32 células, né, 32 blastômeros ali, que são células totipotentes, né, utilizadas, portanto, para experiências aí de células-tronco, a gente vai ter a formação da mórula, que é essa estruturazinha ali na imagem C, né, que parece uma amora mesmo, tudo dentro dela ali, tá bom? Essa mórula vai ser importantíssima no processo, inclusive, da formação de gemelar lá na frente. Com a mórula, as células já começam a se diferenciar e aí forma-se o blastocisto, tá? Então, essa primeira diferenciaçãozinha do blastocisto, a gente está vendo ali uma vista externa, né? Como se fosse uma bolota cheia de célula mesmo, mas dentro dela a gente tem 2 diferenciações celulares. É a primeira vez que já vai estar acontecendo. Ali na imagem E você consegue ver isso. Você tem o embrioblasto, essas células mais acima ali, né? E a gente tem o trofoblasto, que são as células que circundam o blastocisto. E dentro deles tem a blastocele, ou cavidade do blastocisto. É o trofoblasto que vai promover o hatching, que é uma eclosão dessa zona pelúcida, né, que estava recobrindo esse monte de células. Então, essa estruturazinha em volta que você está vendo aqui, ó, a zona pelúcida, vai ser degradada pelo trofoblasto. Então, aqui nessa imagem, ó, a gente consegue ver que, né, do quarto ao quinto dia, mais ou menos, a mórula chega no útero e vai ser preenchida por esse leite uterino, né, que vai formar a blastocele, ou cavidade do embrioblasto, cavidade do blastocisto. E aí você tem a divisãozinha celular mais aglomerada aqui dentro, o embrioblasto, e lá fora o trofoblasto, que vai fazer o hatching, a eclosão da zona pelúcida, para que possa ocorrer a nidação no endométrio. Então veja que lá no 7º dia, o blastocisto já está ali margeando a cavidade uterina, né, na superfície do endométrio funcional. E aí essa reação, né, vai acontecer o quê? Uma imunomodulação da mãe, a questão dos lipídios, do glicogênio, toda a decidualização do endométrio vai começar a acontecer dali para frente, né? Por quê? O trofoblasto vai começar a penetrar, né, se dividir mais tarde, inclusive, em sincício trofoblasto, citotrofoblasto, na próxima semana, né? Então, basicamente, a vista que a gente teria aqui da cavidade endometrial seria isso aqui, ó, um bolinho de célula, né, ali em cima, bem superficialmente ali ao endométrio funcional. Eu quero que você perceba o quê? Que o corpo lúteo vai começar a secretar progesterona. Isso sempre vai acontecer em todo o ciclo menstrual. Mas, ao invés de ser degradado ao 14º dia, ele vai ser recolhido pelo HCG. Então, lá na diferenciação do trofoblasto, daqui a pouco a gente já vai ver que vai começar a liberar o HCG. Mas por que essa mulher não vai menstruar? Porque ela ainda não teve nenhum atraso menstrual. Então, essa implantação ali vai ocorrer mais ou menos no 6º dia,
e quem vai estar mantendo então tudo em ordem é o próprio corpo lúteo que está secretando progesterona, e isso vai se manter ele para frente, tá bom? Então, resumindo, a primeira semana é isso aí, a gente tem a fecundação, a clivagem, a segmentação, formação da mórula, depois do blastocisto, né, ou da blástula, e a implantação superficial do endométrio.